Vamos falar agora sobre a outra complicação aguda do diabetes, a hiperglicemia. As pessoas com diabetes e os seus familiares devem saber o que é uma hiperglicemia, o que fazer quando ela acontecer, o que pode ter causado e, é claro, como prevenir. Uma hiperglicemia pode ser considerada valores acima de 130 mg por decilitro quando a pessoa está em jejum, ou valores acima de 180 mg por decilitro após 2 horas da pessoa ter feito uma refeição. Essas metas de glicemia, elas podem ser personalizadas e elas levam em consideração os benefícios, os riscos, a disponibilidade de recursos técnicos necessários, além da idade, expectativa de vida, duração da doença e comorbidades. Quais são os sintomas de uma hiperglicemia? Os sintomas podem ser vários, como o aumento da sede, a fraqueza, dificuldade de respirar, perda de apetite. Só que muitas vezes esses sintomas podem passar desapercebidos ou até mesmo se apresentarem de formas diferentes para cada pessoa. Sendo assim, é importante você orientar as pessoas com diabetes a seguirem a recomendação de frequência de monitorização capilar pactuada com a equipe de saúde, para evitarem passar longos períodos em hiperglicemia. O que fazer em uma hiperglicemia? A pessoa deve seguir as recomendações médicas para a administração de insulina de correção, se for uma pessoa com prescrição de insulina para o tratamento. Deve aumentar a quantidade de líquidos consumidos, principalmente a água, para evitar a desidratação causada pela hiperglicemia. E fundamental, geralmente as pessoas tendem a parar o consumo de alimentos quando identificam uma hiperglicemia. E isso não é correto. A pessoa em uma hiperglicemia deve manter o plano alimentar habitual, respeitando a quantidade de alimento consumido e o horário das refeições. Se manter em jejum ou reduzirem muito a quantidade de alimento consumido pode piorar uma hiperglicemia. Se a pessoa perceber que os valores de glicose não baixarem após as providências tomadas, e principalmente se a pessoa conseguir detectar cetona no sangue ou na urina, é importante procurar imediatamente um pronto atendimento, para que a pessoa não corra o risco de entrar em uma cetoacidose diabética. O que pode ter causado uma hiperglicemia? A falta de aplicação de insulina ou aplicação de doses insuficientes de insulina, o esquecimento do uso da medicação oral, por isso é importante manter os horários para evitar o esquecimento da medicação ou até mesmo da aplicação da insulina, o consumo excessivo de alimentos ou erro na contagem dos carboidratos. A pessoa pode subestimar uma quantidade de carboidrato em um alimento. Infecções ou doenças, importante a pessoa conseguir identificar períodos de gripe, resfriado, diarreias, para intensificar o controle glicêmico nesses períodos de doença. O estresse, o sedentarismo também podem levar a uma hiperglicemia. Agora, as hiperglicemias precisam ser bem investigadas para que a equipe descubra se o aumento da glicemia está sendo causado por erros ou por esquecimentos da pessoa com diabetes, ou se é chegado o momento da alteração da terapia. Se é necessário a introdução de uma insulina, alteração de alguma medicação. Se a glicose no sangue não baixar, a pessoa com diabetes tipo 1 pode entrar num quadro conhecido como cetoacidose diabética. Os sintomas são os mesmos de uma hiperglicemia e podem ser agravados levando a um choque, ao distúrbio hidroeletrolítico, à insuficiência renal e até mesmo a um edema cerebral em crianças. O que pode impedir que a glicose no sangue baixe e leve a pessoa com diabetes a um quadro de cetoacidose? Uma infecção,
a omissão da aplicação de insulina, o excesso do consumo de alimentos, o uso de medicações hiperglicemiantes ou até mesmo uma intercorrência grave, como um AVC, um infarto ou um trauma. Em uma pessoa com diabetes tipo 2, uma hiperglicemia grave pode levar a um quadro de síndrome hiperosmolar não cetótica, com característica de ausência de cetose, desidratação e até mesmo alteração do estado mental. O que pode causar a síndrome hiperosmolar não cetótica? Doenças agudas, como acidente vascular cerebral, uso de glicocorticoides, uso de diuréticos, em cirurgias, esse quadro pode aparecer, ou quando é oferecida à pessoa com diabetes doses elevadas de glicose, por exemplo, em uma nutrição integral. Para prevenir uma hiperglicemia, a pessoa com diabetes deve seguir um plano alimentar adequado, praticar atividade física regularmente, seguir uma rotina de horário para tomar a insulina e a medicação, monitorar a glicemia regularmente para identificar se o plano alimentar, se os medicamentos, as insulinas e a prática de atividade física estão adequados, saber identificar os sinais de doença, gripe, resfriado, diarreia e, além disso, relatar ao médico todos os medicamentos que estão sendo utilizados, incluindo os que não necessitam de prescrição médica.